Graça e paz a todos. Tá? Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Tá? Nós estamos no Expondo as Escrituras. Eu fiquei muito feliz ao ver que uma pessoa que eu gosto muito, o pastor Augusto Nicodemos, ele também tem uma parte do seu ministério com esse tema, expondo as Escrituras. Então nós trabalhamos de duas maneiras. Primeiro nós fazemos a interpretação do texto e à medida em que nós interpretamos, quer saber por que o autor escreveu aquilo, por que ele escreveu ali, qual era o objetivo, quem estava falando, quem estava ouvindo, onde aquilo estava acontecendo, qual é o ensino, a teologia que está ali sendo ensinada, né? Quem são os grupos que estão ali, quando aquilo foi escrito, né? O que motivou aquela escrita. Então tudo isso a gente vê quando a gente faz a interpretação. É um trabalho árduo, mas um trabalho que é necessário. Então a gente faz uma volta no tempo, através das pesquisas, nos livros daqueles que trabalharam bastante para fazer com que a gente compreendesse, que a gente pudesse fazer essa viagem ao mundo de Jesus e ver lá e procurar fazer uma interpretação mais correta possível. Mas se a gente ficasse apenas na interpretação, que é o que a gente chama de exegese, que é para, fora de, e regeomar, extrair, então é extrair o verdadeiro ensino da Escritura, é conduzir para fora, é tirar da Bíblia, né? É o contrário de exegese. Eis é para dentro de, regeomai é conduzir para dentro. Então é impor a Bíblia às nossas interpretações ou convicções. Então nós primeiro interpretamos, depois nós aplicamos aos nossos dias. Então hoje nós vamos continuar, nós estamos estudando o Evangelho de João, né? E nós estamos na última parte da primeira divisão do Evangelho de João. Neste Evangelho de João que nós estamos estudando, o que acontece como a estrutura de João. João escreveu esse seu evangelho já na década de 90, no final do primeiro século, da Ásia, né, mais precisamente de Éfeso, e ele escreve seu evangelho com o objetivo de mostrar a todos, judeus e não judeus, chamados gentios, os góis, de onde vem a palavra gente, que Jesus é o Messias prometido. E João faz um prólogo, que é uma introdução. Depois deste prólogo, João escreve o que os estudiosos chamam de livro dos sinais, que vai do capítulo 1:19 ao capítulo 12, então nós estamos terminando os livros dos sinais. Esse livro dos sinais está subdividido em encontros de Jesus com as pessoas, né, que representam as instituições, e ele vai manifestar seu primeiro milagre em Caná da Galileia, transformando dentro do jarro a água em vinho, mostrando que o maior de todos os milagres é aquele que ele
faz dentro de nós. E depois ele mostra a Nicodemos a necessidade desse novo nascimento, desse milagre, e ele mostra para a mulher samaritana que esse milagre possibilita-nos adorar a Deus em espírito e em verdade, né? E aí tem a segunda divisão, subdivisão, que é Jesus nas festas, festas judaicas, né? Festas religiosas. Então tinha festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa da dedicação. Então Jesus está ali para mostrar que nele se cumprem estas festas. Ele é o Cordeiro Pascal, né? Ele é aquele que envia o Espírito Santo, ele é aquele que recomeça as nossas vidas e termina, né, seus sinais com a ressurreição física de Lázaro. Então começa com a ressurreição espiritual, o novo nascimento, e culmina com a ressurreição de Lázaro. E agora nós estamos na parte onde João vai passar do geral, da multidão, para ele estar vivendo suas últimas horas, né? Capítulo 13 em diante, Jesus vai dar atenção agora em terminar os ensinamentos para os seus discípulos, os seus seguidores. Wagner, Deus abençoe. Então Jesus agora, a partir do capítulo, final do 12, do capítulo 13 em diante, são as últimas horas do ministério terreno de Jesus, que a gente chama de encarnação, começa com o nascimento e vai até a morte. E é chamado na teologia de estado de humilhação, que segue-se ao seu estado de glorificação após a ressurreição. Então Jesus Cristo, ele agora, João está mostrando as últimas horas e essa transição de Jesus estar falando, argumentando, pregando para a multidão. Então ele foi rejeitado. A multidão não ouviu e agora Jesus vai se voltar para os seus discípulos, para dar os retoques finais, os acabamentos no ensino, na direção, nas diretrizes, para que esse povo possa encarar o que está por vir. E o texto que nós vamos ler hoje, que é João 12, do 37 a 43, é o que a gente chama de teologia da incredulidade. É a rejeição. Por isso João agora vai falar de Jesus e os discípulos. É o juízo que cai sobre aqueles que persistentemente rejeitam o chamado de Jesus Cristo. Então, tudo tem consequências. Então, João agora vai mostrar qual a consequência ou as consequências sobre aqueles que ouviram as palavras de Jesus, viram os seus milagres poderosos, mas, entretanto, contudo, todavia, não creram nele, o rejeitaram, desejavam matá-lo. Então agora vai se dizer o que acontece com quem rejeita a mensagem e a Jesus Cristo e a sua mensagem. Então, nós vamos ler a partir do
capítulo 12, a partir do versículo 37. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eis que nós estamos diante da Tua face, precisamos da Tua sabedoria, da Tua bênção, da Tua graça. Ó Deus, tudo precisamos de Ti. Honramos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, e que tudo seja para a Tua glória e para o Teu louvor. Dai-me inspiração, coloque em minha boca as Tuas palavras. Em nome de Cristo, abençoe cada vida, cada homem, cada mulher, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe Jailson também. Então, nós estamos em João, do 12:37 até o 43. Até o 43. Nós estamos aqui. E nós vamos ver a rejeição que acontece quando alguém rejeita. Então diz assim no versículo 37, e, ligando ao texto anterior, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Então é isto que o evangelista está dizendo. Israel, Deus abençoe. Que embora Jesus tenha feito sinais que eram realizados no poder do Espírito de Deus, legitimados por Deus, incontestáveis, o povo da época, tanto o povo comum como o povo, as autoridades do povo, não creram nele. De forma introdutória, é bom que a gente compreenda o seguinte: Deus sempre tem, nunca ficou sem um remanescente. Deus nunca ficou sem um remanescente. O que é um remanescente? Por todo o Antigo Testamento é falado nesse remanescente. Remanescente é um grupo de pessoas que, apesar das circunstâncias, que apesar da incredulidade dos demais, eles se mantêm fiéis a Deus e a sua palavra. Então Deus nunca ficou sem suas testemunhas. Quando o profeta Elias disse: Senhor, mataram os teus profetas e só eu fiquei, Deus repreende a Elias dizendo: Elias, eu ainda tenho 5.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal.
Então Deus tinha um remanescente. E João já tinha avisado no prólogo, quando ele diz: veio para o que era seu, a nação de Israel como um todo, mas os seus não o receberam. Como nação não o receberam. Diz assim: mas todos que o receberam. Não está falando dos gentios, não está falando de nós. Pode ser aplicado a nós, mas o texto está falando, o verbo está no passado. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A nação como um todo não recebeu. Mas João faz questão de dizer logo no seu prólogo, na sua introdução: mas a todos que o receberam, presente, a todos que o receberam, deu, passado, lhes, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os judeus que creram no seu nome. Então ali está falando a nação como um todo não recebeu, mas dentro da nação havia um remanescente, um grupo que creu em Jesus Cristo. É tanto que todos os apóstolos eram judeus. Isso significa que a nação como um todo não o recebeu, mas que Jesus Cristo foi recebido pelo remanescente fiel. Então houve um povo que creu no seu nome. E aí João agora mostra que Jesus fez sinais, que Jesus fez prodígios, e que Jesus pregou, que Jesus falou, mas nada daquilo que fora dito ou feito foi capaz de mudar o coração do todo, da nação, dos líderes religiosos. Claro que sempre nós temos que ter o cuidado de lembrar que sempre tem um remanescente, aqueles que creem. É tanto que João vai sempre contar um fato, discutir sobre aquele fato ou sobre aquela afirmação de Jesus e dizer que qual é a resposta. É que alguns creram e outros não. Então a Bíblia, a mensagem de Jesus, ela exige de mim e de você uma resposta, positiva ou negativa, mas nós sempre vamos dar uma resposta. Mesmo quando ficamos calados, já estamos dando a nossa resposta. E aí João agora, ele diz assim: não creram nele. A maioria não creu nele, deixou passar a oportunidade. Aí João vai explicar o motivo deste povo ter visto e ouvido coisas tremendas, magníficas e maravilhosas, entretanto não creram. Que foi que aconteceu que esse povo não creu? Aí ele diz: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz. Aí ele vai citar o texto do servo sofredor, do Eved. Eved é a palavra hebraica para servo, né? Que está no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, que é uma profecia messiânica, que fala do servo, de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o profeta Isaías, ele vai citar, João vai citar o profeta Isaías, ele assim, que diz, : Senhor, quem creu
em nossa pregação? É uma pergunta. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Outra pergunta. Então Isaías, no capítulo 53, que está falando do servo sofredor, ele faz duas perguntas. Ele está admirado porque Deus já disse a Isaías, já tinha dito, que ele encontraria corações endurecidos e que estas pessoas não creriam na sua mensagem. A mensagem de Deus é uma mensagem que vem sendo rejeitada desde o começo. Desde quando Deus diz a Adão, Eva, não comam. Eles comeram da árvore proibida. Os profetas, quando anunciaram não faça, não vá por aí, o povo ia. Quando dizia não troquem a Deus, não vão pela idolatria, o povo pulava a cerca. Então essa mensagem sempre foi rejeitada pela grande maioria. Mas como eu disse, sempre teve um remanescente fiel, um grupo que não era influenciável. No popular, no português, bem claro, Maria vai com as outras. Não era. Era um povo que cria em Deus, apesar das circunstâncias adversas. Então o que acontece? João começa a citar a profecia de Isaías. E ele diz assim, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor aqui é a manifestação do seu poder. São os sinais que confirmam, que legitimam a pregação, o ensino. Então aqueles sinais eram evidências de que Jesus era o servo e que estava proclamando a palavra de Deus, e o Pai estava legitimando, confirmando, por meio de sinais e prodígios. Mas o povo não creu. O povo não creu. Isaías fica perplexo, perguntando, como muitos de nós ficamos perplexos, perguntando, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E muitas vezes a gente parece um bando de loucos. Não somos os corintianos, queridos, mas nós parecemos um bando de loucos, gente que sai pelo mundo, que gasta estudo, tempo, energia para levar uma mensagem a ouvidos surdos, a olhos fechados, a gente que vai nos ridicularizar, a gente que vai fazer cara feia, a gente que não vai crer, que a gente sabe que vai levar porta na cara, que vai ser bloqueado, que vai ser xingado, que vai ser esculachado, porque as pessoas não, como nós vimos ontem, elas não suportam mais, quando eu digo as pessoas, aquelas que são filhas do diabo, do Satanás, do capeta. Tem gente que tem medo de dizer o nome. Nós somos filhos de Deus, e maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo.
E nós estamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. E aí Isaías fica impressionado. Senhor, quem creu na nossa pregação? Senhor, a quem foi revelado o teu poder, o braço do Senhor? E aí nós muitas vezes ficamos do mesmo jeito, perguntando assim, Senhor, a gente explica com tanta clareza, a gente estuda, a gente prega, a gente mostra, mas só um pingo na multidão, no mar da humanidade, pingos creem. Parece uma tarefa inglória, mas cada pessoa que crê é uma conquista tremenda. Cada pessoa a quem Deus dá a fé, porque não é que os homens rejeitem Deus, é que Deus também rejeita os homens. É que toda ação tem uma reação. Se você rejeita a Deus, Ele também vai rejeitá-lo. Se você não quer a Deus, Deus também não vai querê-lo. Mas, antes de tudo, Deus envia pregadores, Deus envia os seus mensageiros, gente ruim como eu, gente ruim como tantos outros, gente que foi resgatado da lama, gente que foi transformado, cheio do Espírito, para anunciar a palavra de Deus. E Deus começa a fazer maravilhas na vida das pessoas. Mas, contudo, estas pessoas não creem. Parece que o coração delas endurece ainda mais. Quanto mais a gente martela com a pregação do poderoso evangelho, parece que esse evangelho não entra, não encontra lugar nos corações que estão fechados, endurecidos. E aí ele diz assim, versículo 39, por isso, por esta razão, por esse motivo, não podiam crer. Aí ele vai para uma explicativa, uma conjunção explicativa. Por que eles não podiam crer? Diz assim, porque Isaías disse ainda. Ele vai citar outro texto do profeta Isaías. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração. Não diz tapou-lhes os ouvidos. Diz cegou-lhes os olhos. Porque é possível que alguém não veja os milagres de Jesus, não creia, mas é impossível que alguém não escute a sua palavra, o seu ensino. E aí diz, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração. Então veja que nós não entendemos com a mente. Primeiro, nós entendemos com o coração. É quando a palavra de Deus cai lá no coração e encontra ali um lugar onde nascer, crescer e produzir, é que nós passamos a compreender a Deus. Para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam. Significa
que alguém só pode se converter, ou seja, dar meia volta, se voltar para Deus, né, se ela entender a sua palavra com o coração. Tem um monte de gente que entende com a mente. Tem um monte de filósofo aí, ateu, que conhece Bíblia. Que conhece Bíblia, mas não conhece, não conseguiu receber essa palavra com o coração. Recebeu simplesmente com a mente. Nós temos um monte de teólogos, chamados teólogos liberais. Eles entendem a Bíblia, pesquisam a Bíblia, eles são experts, eles estudam a origem, de onde vieram, qual a tradição, né? Se era mateana, lucana, quem estava por trás, de onde vieram os manuscritos, de onde veio, qual foi a fonte, qual foi a forma, tem a teoria das fontes, da forma, tem um monte de gente estudando pelo método histórico crítico que se acha no direito de dizer o que está certo ou o que está errado na Bíblia. E eles dizem que a tarefa deles é descobrir um cânon dentro do cânon, ou seja, a palavra de Deus dentro da Bíblia, que a Bíblia é um monte de mito, e que nesse monte de mito Deus falou. Deus de vez em quando dava um psiu. Essa turma também não creu. José Eugênio, Deus abençoe. Então, ele diz: endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Curados aqui tem um sentido de perdoados, salvos, abençoados, libertos, transformados. Aí a gente diz: mas por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Por que Deus cegou? Será que Deus é um Deus mau? Será que Deus é um Deus que não quer que as pessoas se convertam? Por que Deus fechou os olhos desse povo e endureceu-lhes o coração? Existe na Bíblia o que a gente chama, na teologia, de textos paralelos. São textos que falam do mesmo assunto em locais diferentes. E que às vezes o autor resolve fazer uma edição e diminui, e às vezes o autor resolve fazer uma ampliação. Então, quando a gente vê um texto paralelo, que é em Mateus 13, onde Jesus fala dessa mesma profecia de Isaías, que Deus cegou o entendimento desse povo, que Deus não deixou eles crerem, que Deus não deixou eles atentarem para os sinais, então Jesus vai nos explicar por quê. Jesus, no capítulo 13 de Mateus, está falando do reino dos céus por parábolas, porque o povo justamente não crê. O povo já tomou uma decisão: não cremos. Não vamos mudar. Nasci nessa, morro nessa, eu sou imutável. Para o mal eu sou imutável, eu não mudo. Então nós temos um monte de gente, uma verdadeira multidão que não muda, porque mudar implica em reconhecer que está errado. Porque mudar implica
em reconhecer que Deus está certo, porque mudar revela a nossa maldade. Porque mudar é caminhar em outra direção e muitas vezes nós não estamos dispostos à conversão, a essa meia volta. Nós achamos no nosso egoísmo, na nossa mania, megalomania ou mania de grandeza, que nós sabemos o que é melhor para nós. E por isso nós temos que até dizer a Deus, ó Pai, eu já fiz aqui os planos, e o que é melhor para mim está tudo aqui, eu vim só para que o Senhor faça. Então nós achamos, equivocadamente, William, Deus abençoe, nós achamos equivocadamente que Deus não sabe o que é melhor para nós. Quem sabe somos nós. Nós somos os sabem tudo. Né? Então Jesus agora ele vai explicar por que o pai endureceu o coração desse povo, fechou seus olhos. No capítulo 13, esse povo já tinha tomado uma decisão, como eu disse. Não vamos crer. Esse homem é um herege. Nós não temos marcha ré. Não voltamos atrás. Nós somos fariseus, nós seguimos ao judaísmo. Os gentios, cada um tinha o seu Deus. E muita gente não queria mudar para seguir o Nazareno, que exigia uma meia volta, uma mudança, que exigia que nós abríssemos mãos dos nossos planos. Por isso que nem um cristão que compreendeu o evangelho vai cantar: eu quero de volta o que é meu, os sonhos que foram embora. Nenhum vai cantar isso, porque sabe que no momento em que nós cremos em Jesus, os nossos sonhos são deixados para trás. Nós não deixamos apenas o pecado, nós largamos tudo. E os sonhos que agora sonhamos são os sonhos de Deus, como sempre digo, diz o apóstolo Paulo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Eu morri para ele e ele morreu para mim. Não posso abraçá-lo. Ele também não pode me abraçar. Por isso que alguns teólogos dizem que o único crente de verdade foi Paulo. Então o que acontece? Jesus agora vai explicar. E Jesus diz assim, versículo 13 do capítulo 13, é um texto paralelo, onde Jesus vai falar da mesma profecia. Por isso lhes falo por parábolas, disse Jesus. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Veja que aqui já tem o ouvir. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos, e de modo nenhum percebereis. Então Jesus citou a profecia de Isaías. Certo? Aí Jesus agora vai dar o motivo, que ele não dá nos outros textos. O autor não achou necessário explicar o motivo. Mas aqui Jesus vai dizer o porquê. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então Jesus agora explica, tem uma conjunção explicativa.
porque o coração deste povo está endurecido. Como o coração de muita gente que me ouve agora por qualquer rede social. Tem muita gente que já tomou uma decisão, ele vai em frente, ele não vai dar ré, ele não vai se converter, ele já escolheu o seu caminho. Jesus disse, ele já endureceu o seu coração, não adianta falar, não adianta bater, no sentido de bater na tecla. Aí Jesus diz, seu coração está endurecido, mas diz, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Ou seja, eles não queriam ouvir e não queriam enxergar. Esse tipo de gente que nós temos hoje, gente que não quer ouvir, gente que não quer enxergar, gente que teme se ver como realmente é, como Deus as vê. Gente que prefere continuar no mundo da ilusão, achando-se o máximo, amparado no presente, achando que o futuro nunca vai chegar, achando que vai ficar belo, rico, com saúde a vida inteira, novo, e que o infortúnio, e que a morte, que a velhice, que o desprezo nunca vão chegar. E aí essas pessoas não querem ouvir o Evangelho, elas têm outros planos. E dentro destes planos, Jesus e sua palavra não estão incluídos. Não podem entrar, porque entrando bagunçam os planos. Estas pessoas não querem se arrepender. Então Jesus diz, endureceram o coração e ouviram de mau grado. Ouviram rangindo os dentes. Por isso não puderam entender. Ouviram com a faca entre os dentes. E fecharam os olhos. Não quiseram ver o óbvio. E nós temos uma multidão hoje do mesmo jeito. Que endureceu o coração, ensurdeceu os ouvidos e fechou os olhos. E criaram frases, cada um na sua. É por isso que hoje você não pode mais dialogar o diálogo religioso. As pessoas estão tentando criar leis para que ninguém mais possa dialogar e dizer, olha, você precisa se arrepender. Você precisa se voltar, esse caminho aí não é o caminho certo. As pessoas estão criando mecanismos para que não sejam incomodadas. Porque o chamado de Deus as incomoda. Então elas estão ensurdecendo-se, fechando os olhos e petrificando os corações. E acham que Deus vai ficar caladinho, implorando por eles, implorando, como se Deus necessitasse deles. Então Isaías diz, vocês não querem me ouvir, vocês querem barrar a minha palavra, vocês endureceram o coração, vocês estão com raiva daquilo que eu digo. Isso importuna vocês, incomoda vocês.
Vocês fecharam os olhos para não ver os milagres, as maravilhas, tudo que eu realizo. É assim. Então, olha, vocês vão ver. Vocês vão ouvir. Vocês não vão compreender. Vocês não vão, eu não vou deixar que vocês que me rejeitaram compreendam. Eu não vou permitir que vocês que já tomaram uma decisão de me rejeitar, que vocês compreendam. Vocês vão ficar sem compreender. Vocês vão ficar com a escolha que vocês antecipadamente, deliberadamente, propositalmente fizeram. Vocês não querem entender. Vocês não querem crer. Vocês não querem ver. Então, tudo que vocês não querem, eu vou fazer. Vocês não vão conseguir enxergar, mesmo que eu faça. Mesmo a ressurreição, vocês não vão conseguir enxergar. Vocês vão tentar negar. Vocês vão dizer que Jesus desmaiou. Vocês vão dizer que eles, os discípulos, tiveram alucinação. Vocês vão dizer que Jesus Cristo foi sepultado no lugar errado, que os discípulos foram lá e o túmulo estava vazio, porque eles erraram, o GPS deles não estava funcionando. Jesus disse, vocês não vão acreditar, não vão ver, porque já decidiram que não querem crer. Então isso é para outro tipo de gente. Então a minha palavra é para outro tipo de gente, é para um remanescente que não endureceu o coração, que não fechou os olhos, que não ensurdeceu os ouvidos, mas que ouve, vê e está disposto a admitir seus erros, está disposta a dar meia volta, está disposto a dizer o Senhor tem razão, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, está disposto a mudar, está disposto a voltar, está disposto a abrir mão das ofertas seculares, está disposto a abrir mão dos projetos humanos, e está disposto a se engajar no reino de Deus, a dizer, Jesus, tu és o meu Salvador, o meu Rei, e os meus planos são os teus planos, e os meus propósitos, o teu propósito, e a minha vida é a tua vida, e eu vivo não mais eu, mas quero que tu vivas em mim e através de mim. Esse é o cristianismo. É o cristianismo do Senhor Jesus. É este o cristianismo de Jesus. E aí, ele diz assim, explicando ainda lá, ele diz, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, na verdade, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus diz, mas tem um remanescente. Tem um grupo, e eu espero que você faça parte desse grupo, que ouve, que está disposto a dar marcha ré, que está disposto a se arrepender, que não depositou sua fé em uma religião ou em um credo confissional. Pastor Auxiliadora, Deus abençoe sua vida. E pessoas que não creem
não se submetem, não pautam sua vida por um credo, por uma denominação, por um guru, por um líder religioso, por um padre, por um pastor, mas pessoas que balizam sua trajetória, sua caminhada, que norteiam, que se pautam, que são regidas, que são guiadas pela palavra do Mestre, do Nazareno, do Filho do Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Bem-aventurados, porque vocês sabem que o que eu faço é a obra do Pai. Os vossos ouvidos, ele diz, muita gente desejou e não ouviram. E hoje tem muita gente desejando ouvir a palavra de Deus, e o que está ouvindo não é mais a exposição da Bíblia. São doutrinas humanas, são pensamentos de homens que leem o texto e não explicam o texto, ou explicam o texto ao seu bel prazer, sem terem o trabalho, sem terem a dedicação de procurar se aprofundar, de procurar saber o que Jesus disse, mas de forma irresponsável. Abrem a Bíblia e começam a falar não a palavra de Deus, mas os seus pensamentos, as suas crenças, as crenças da sua igreja. E Jesus não tem compromisso com crença de igreja, com crença minha, com crença sua, que não estejam de acordo com os seus ensinamentos. Hoje me dói o coração ver uma multidão de pregadores que não explicam o texto bíblico, que inventam, que procuram. Nós não precisamos fazer pregação. A palavra de Deus já está escrita. O que nós precisamos é interpretar e explicar ao povo. O resto da obra é com Deus. Quando a gente faz uma teologia séria, a gente estuda logo no começo. E quando a gente não esquece, a gente estuda, mas estuda de verdade, não estuda só para passar, não quer saber da nota, quer saber de aprender. Você vai descobrir logo no início, na introdução bíblica, que existem 3 palavras que se chamam inspiração, revelação e iluminação. E que inspiração é quando Deus enche o coração e a mente do autor com um determinado assunto. Então aquele autor está inspirado. Aquele autor, Moisés, Elias, Isaías, João, eles ouviram a voz do Senhor, então leva um tempo para que esse povo ouça e compreenda. Então eles ouviram, isso era inspiração. Quando eles compreendiam, eles registravam para preservar, porque sabem que a nossa memória é curta. Por isso eu gosto tanto de um adágio, de um ditado popular japonês, que diz assim: mais vale uma pálida tinta do que uma boa memória. Mais vale uma pálida tinta do que uma boa memória. Sabendo Deus da nossa memória fraca, Ele manda registrar. Então, quando aquilo está escrito, aquilo que Deus inspirou, está escrito num livro, aquilo se chama revelação.
Então, tudo o que Deus queria, ele já revelou na Bíblia. Então, quando alguém escreve, aquilo, é por isso que na teologia, a gente chama a Bíblia de a revelação. Por quê? Porque na Bíblia está a revelação de Deus. Como Deus diz a Moisés. As coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. As encobertas pertencem ao Senhor para sempre. Então tem coisas que Deus guardou para ele e não adianta a gente especular. Então o que acontece? Tudo já está revelado. Então tenha cuidado com esse negócio de revelação. Agora, tem a terceira palavra que é iluminação. Iluminação significa que tudo já está revelado, mas nem tudo está compreendido. Porque devido ao nosso fracasso espiritual, devido às nossas limitações, nós não conseguimos compreender tudo o que Deus revelou. E aí nós precisamos da ajuda de sermos humildes. E tem gente que ainda acha que não precisa estudar. Se todos os estudiosos do mundo juntos não conseguem compreender a vontade de Deus, imagine eu só. Imagine eu na minha arrogância. Eu não vou ler um livro. Eu não estudo com homens. Ele acha que Deus é o seu professor particular. E aí o que acontece? Vem a iluminação. Então o que a gente pede não é revelação. Porque Deus vai dizer, já revelei tudo, meu filho. Está tudo revelado. Todo o meu plano está revelado. Do Gênesis ao Apocalipse, tudo já está revelado. Aí a gente assim, mas pai, nós não compreendemos, pai. Pai, quanto mais a gente estuda, a gente diz como Sócrates, oida hot ucoida. Ou seja, uma coisa sei que não sei, que nada sei. Porque se você pensa saber alguma coisa, não sabe como convém saber. Porque quanto mais você estuda de verdade, mais você descobre que nada sabe. E que o caminho ainda é longo. Porque no dia que Deus couber na minha cabeça e na tua cabeça, ele deixou de ser Deus. É isso que me fascina. O que me fascina é saber que eu não posso aquilatar, medir, compreender Deus na sua totalidade. Mas eu sei que esse Deus se revela. Lutero chamou de Deus abscônditos e Deus revelados. Que Deus, na sua inteireza, é um Deus totalmente desconhecido. Que eu e você jamais conheceremos, jamais abarcaremos, jamais conheceremos em toda a sua plenitude, nunca, jamais. Mas ele diz que esse Deus, que é infinitamente maior do que o que a Bíblia diz acerca dele, esse Deus se revelou. E aquilo que ele se revelou, aí eu posso compreender, à medida em que ele ilumina o meu entendimento. Então é por isso que Paulo ora pedindo que Deus ilumine o entendimento, e que Deus ilumine o nosso entendimento, para que a gente compreenda que Deus não tinha em mente fazer um monte de igrejas segregadas. Que o que nós estamos vivendo não é o plano de Deus. E que muitos de nós precisam voltar atrás, dar meia volta, se arrepender. E aí eles dizem assim,
Agora, já que nós lemos o texto que vai nos explicar, então que tipo de gente nós somos? Nós somos aquele tipo de gente que ouviu de mau grado, que endureceu o coração, porque se assim formos, vai acontecer conosco o que Isaías profetizou. Agora, nós vamos ver a profecia de Isaías, nós vamos ler o texto de Isaías dentro do seu contexto, que é o capítulo de número 6 da chamada de Isaías, o versículo 9. Preste atenção na leitura. O Ministério da Saúde Espiritual adverte: lê a Bíblia, faz bem à sua alma. Então, vamos lá. Então disse ele, versículo 9, vai e dize a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. E vede tem duas vezes. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha os olhos, para que não vejam, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então, versículo 11, disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolado. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto, que era uma árvore onde as pessoas cultuavam ao paganismo, e como o carvalho, que era outra árvore, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. O profeta Isaías diz: olha, esse Deus diz: meu filho, eles não vão te ouvir. Quanto mais você pregar, mais duro vai ficar o coração deles. Quanto mais você anunciar, mais eles vão fechar os ouvidos. Quanto mais você falar, mais eles vão ficar furiosos, eles vão odiar, porque a minha palavra incomoda quem anda no mau caminho, incomoda os perversos, os filhos de Belial. Eles não entendem e eles ficam furiosos, porque a minha palavra os desnuda, porque a minha palavra revela quem eles são, tudo que eles são. Mas o maravilhoso é que Deus diz: assim como se corta uma árvore gigante, mas o tronco fica ali. Deus estava dizendo: olha, esse povo que não crê, esta árvore gigante, ela vai ser cortada, ela vai levar machado, ela vai ser derrubada. Ele diz: mas depois de derrubados essas árvores imensas, fica um tronco, fica, como o texto aqui diz, um toco. Assim, a semente santa é o seu toco. Jesus está dizendo: nem todos vão ser incrédulos, infiéis. Vai ter uma turma, a
turma que vai reconhecer a palavra de Deus, a turma que vai se arrepender, a turma que vai dizer o Senhor tem razão, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, aquele homem, aquela mulher que vai dizer, pai, eu não presto. Eu já descobri isso faz tempo, eu não presto, e cada dia eu descubro que eu não presto, e que só Deus é bom, e que se dependesse de mim eu iria para o inferno, e que se eu estou onde estou é por graça. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E cantarei e falarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Aí nós vamos dizer: foi graça, irmão, superabundante graça. Foi graça, irmão, superabundante graça. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Como é que você imagina que você vai chegar no céu? Pela tua força? Porque você está seguindo os quadrados que a tua religião impôs? Então, agora Jesus diz: vocês não me quiseram, vocês me rejeitaram, eu rejeitei vocês. Vocês não quiseram ver, eu ceguei vocês. Vocês não quiseram crer, eu não dei fé a vocês. Vocês foram tirados da fila da fé. Foram tirados da fila da visão espiritual. Vocês quiseram entrar na fila e eu disse: não, chispa, aí não é o seu lugar. Você estava na fila e aí ficou com raiva porque você não gostou do que ouviu. Tem muita gente, o evangelho que salva é o evangelho que condena. Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então o evangelho é um só, que salva o que crê e que condena o que não crê. O evangelho não tem a única função de salvar. O evangelho condena. Uma vez que você ouviu o evangelho e o rejeitou e perseverou na impenitência, você está condenado. A coisa está ficando quente. Então, vamos continuar, já que nós já vimos a explicação do próprio Jesus. Versículo 41. E isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Mas Isaías viu a glória de Yahvé, Deus sentado no alto e sublime trono. E as orlas do seu manto encheu o templo. E João diz que aquele ser magnífico, que os serafins cantavam Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Isaías diz que aquele ser que estava sentado no trono do universo é Jesus Cristo. Diz que Isaías viu a sua glória. Jesus Cristo não é um pobre coitado. Alguém que precisa de você, alguém que não tem poder nenhum, mas ele é Senhor absoluto, ele é aquele que está sentado e que os anjos cantam: Santo,
santo, santo é o Senhor dos exércitos, Yahvé Sabaoth. Santo, é Ele que estremece a terra. E está pensando que Jesus é um pobre coitado, um homem que nasceu lá na Galileia, um galileu com um bando de gente fedendo a peixe? Não! Jesus pegou gente pequena como eles, como nós, para mostrar o seu poder, a sua glória, para dizer, olha, eu vou mudar o mundo usando pescadores, usando gente da Galileia, usando crentes que parecem loucos, que parecem doidos, usando gente pequena. Paulo diz que ele escolheu os pequenos para envergonhar os grandes, escolheu os que não são para envergonhar aqueles que pensam que são. Você filósofo, você pode entender a Bíblia com a razão, mas ela jamais vai entrar no seu coração, porque você já decidiu que não quer crer em Jesus Cristo. Porque você, que eu já ouvi, dizendo que nós somos somente carbono, átomos de carbono, que nós vamos acabar. Infelizmente, você está fora da fila. Deus não deixou você crer. Deixou você ler, deixou você estudar, deixou até entender de forma racional. Mas como você já tinha tomado uma decisão, jamais vai crer. Porque Deus não brinca. Porque Deus não alisa. Porque se eu rejeito a Deus, Ele me rejeita. E Calvino foi tão longe que diz que Deus rejeitou primeiro. Não pense que é você que está rejeitando a Deus. Eu não quero Deus. Esse Deus não serve para mim, pois você também não serve para Ele. E quando você mede a Deus, não sabe o que está medindo. Sua fita é muito pequena, mas quando Deus mede a mim e a você, Ele sabe, porque sua fita é enorme. Ele sabe que eu não presto e que você não presta. Mas Jesus diz, bem-aventurados os olhos daqueles que veio. Bem-aventurados os olhos de vocês, o coração de vocês. Então todo cristão verdadeiro é para ser alguém hiper, mega feliz. Alguém de boa com a vida. Alguém que está hoje almoçando ou descansando o almoço, mas está de bem. Está de bem com a vida. Cantando, e a merece louvor. Alguém de bem com a vida que diz, eu entendi, esse negócio, essa palavra entrou no meu coração, ela mudou a minha vida, eu compreendo, então eu estou na seleção de Jesus, eu não estou na seleção do Tite, mas eu ouvi Jesus chamar-me pelo nome. E aí diz assim, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. João vai sempre dizer que a Bíblia exige de nós uma resposta, crê ou não crê. Vai ficar calado ou vai se pronunciar? Vai acreditar ou não? O que Deus quer saber é isso, você crê ou não? E diz assim, mas por causa dos fariseus, que eram os religiosos da época, a turma do contra, não o confessavam. Eles eram agentes secretos de Jesus, eram cristãos anônimos. Tem o AA, Alcoólicos Anônimos, tinha o AC, o CA, cristãos anônimos.
E diz assim, tudo com medo dos fariseus. E aí Jesus dá uma pegada boa nessa turma. Diz assim, para não serem expulsos da sinagoga. Tem um monte de gente que está muito preocupado com a denominação, com o cargo que ele tem, com o lugar que ele tem lá. Está fazendo até curso para diácono. Tá sendo bem bonzinho porque vai ser eleito, porque vai ser consagrado. Tá até querendo pensar em estudar para ser consagrado. Por quê? Porque estão muito preocupados com a denominação. Porque estão muito preocupados com os homens que vêm, com o que os homens veem. E aí, Jesus agora pega pesado com essa turma. E Jesus diz assim, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque estavam mais preocupados em agradar a denominação, em permanecer na igreja, em manter o cargo, em dizer o que o povo queria, em rezar pela cartilha deles, do que ter a coragem de mudar, de se opor, de ser diferente, de vir para a justiça, mesmo que tenha que jogar tudo isso para trás. Paulo era membro do Sinédrio, Suprema Corte. Paulo disse, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Então hoje, João diz assim, apesar dos sinais não creram nele. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que vendo, não veio. Ouvindo, não entendem. Endureceram o coração, fecharam os olhos e ensurdeceram seus ouvidos. Porque não queriam que Deus revelasse quem são, que está por baixo do tapete, que está nos bastidores, porque estão satisfeitos com o que são, porque já tomaram sua decisão de rejeição, já escolheram um caminho e ninguém, nem mesmo Deus, vai afastá-los desses caminhos, desses projetos. E aí Jesus diz, ouviram de mau grado, fecharam o coração e ensurdeceram os ouvidos. Por isso esse povo não entende. Mas o texto de Isaías diz, a árvore, a grande quantidade de incrédulo vai ser derrubada. João Batista diz, o machado está à raiz da árvore, e aquela que não der fruto será cortada. Mas Deus nunca deixa a gente na pior. Deus diz, mas restará um tronco. Mas haverá um povo que vai crer. E crer de verdade. Crer sem ser como esses aqui. Crer e assumir as consequências deste amor. E dizer, eu creio em Jesus Cristo. Ele está certo, eu estou errado. Ele é bom, eu sou mau. Vai se arrepender. E vai abandonar seus pecados. Vai abandonar seus planos. E vai se engajar nos projetos do reino dos céus. Então hoje, Jesus chama a mim e a você para mudar de vida. Jesus chama você que não é cristão para dar meia volta, para se arrepender e para depositar nele a sua fé, para que ele envie o Espírito Santo para começar uma mudança e para que você rejeite o mundo, sabendo que vai ser rejeitado, porque Cristo não engana ninguém. Você vai ser rejeitado. Se você se converter hoje, você vai ser rejeitado, perseguido, humilhado, maltratado, zombado, perde os amigos, muitas vezes perde a família, mas entrou na fila
daqueles que vão ver Jesus agindo. Entrou na fila daqueles que vão compreender dia após dia a palavra de Deus e daqueles que no final vão dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena. Obrigado, Senhor, porque eu mudei enquanto ainda era tempo. Então hoje, volte-se para Jesus em fé. Fale com Ele aí onde você estiver. E Ele mudará a sua vida. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você não tem crido nele. Reconheça que você não quer que a sua maldade seja exposta. Mas peça a Ele hoje: Senhor, expõe-me. Vira-me pelo avesso. Peça a Ele hoje que revele quem você realmente é para você. E se arrependa e creia que Ele morreu para fazer de você uma nova criatura. E hoje Ele enviará o Espírito Santo ao teu coração e você será uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Ele disse: ninguém que vem a mim eu lanço fora. Então hoje eu não posso entrar na tua casa pela porta. Mas Deus abriu um caminho para que eu entre pela internet. Então, onde você estiver, se você está desviado, reconcilie-te com Deus, ou se converta, porque você, na verdade, nunca se converteu. Se você era alguém que achava que conheceu o Evangelho, mas está descobrindo que não conhecia, então se converta. E se você não é crente, não é um cristão, mas você, hoje, Deus falou com você, então arrependa-se dos seus pecados, creia que Jesus morreu por você e fale com Ele hoje, diga tudo isso para Ele, peça a Ele que te salve, peça a Ele, diga: Senhor, eu sou aquele toco, eu sou aquele tronco que ficou, eu sou daquela turma que creu, daquela turma que percebe, Adão se rebelou, mas eu sou daquela turma da rebelião que mudei de fila. Eu estava na fila que ia para o inferno e agora eu quero sair dessa fila e eu quero ser transportado do reino das trevas para o reino de luz. Do reino do diabo para o reino do Filho do seu amor. Solta, Satanás! Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que a luz do Evangelho brilhe no teu coração agora. Então, em nome de Jesus, receba-o agora. Fale com Ele, do jeito que você souber. Fale com Ele. E de segunda a sexta, nós temos aqui o Expondo as Escrituras. Nada mais que a Bíblia. Ela é suficiente. E todas as mensagens são gravadas no meu canal, Gilberto Rebouças. No YouTube, você pode ver lá mais de quase 550. Então, divulgue. Tem uma página chamada Comunidade Bíblica Online. Você coloca assim, Comunidade Bíblica Online, e vai achar lá muita coisa para você ser abençoado. Aos domingos, quando eu chego da igreja, 9h45, pelo Instagram, José Gilberto.de-Lima Rebouças, José Gilberto.de-Lima Rebouças. Eu vou colocar aqui embaixo. Você pode ouvir uma pregação evangelística, porque eu não entendo cristão salvo que não se preocupa com a salvação dos perdidos. E se você ainda não fez um seminário de teologia, porque você não tem tempo, porque você não pode estar presencialmente, nós temos um seminário teológico à distância. Seminário teológico à distância, que é feito às terças e quintas-feiras, às 8 horas. Próxima semana vai iniciar. Então você pode estudar a palavra de Deus. Para isso é necessário que você se matricule, e as aulas ficam gravadas, e você estuda a hora que quiser. Ou ao vivo, online, ou
quando você quiser, porque as aulas vão ficar gravadas e só os alunos matriculados podem fazer e ver as aulas. Né? Então, faça um seminário de cunho teológico, profundo, e seja abençoado. Basta você mandar uma mensagem para se matricular com o seu nome e um e-mail para o WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo, 985, que é o código aqui de Fortaleza, 9203-7604. E eu queria pedir a você mais uma vez, vamos seguir o grupo lá do YouTube, Gilberto Rebouças. Divulga entre os teus amigos. Quando você coloca Gilberto Rebouças, aparece do lado assim, em vermelho, inscrever-se. Inscrever-se. É só você clicar ali, pronto. Aí lá tem uma mãozinha que é o like, que quer dizer gostei. Você clica naquela mão, gostei. Também pode clicar naquela que diz que não gostou. Aqui é a nossa. Então você pode clicar lá e fazendo assim você estará me ajudando a levar o Evangelho de Jesus. Então, de segunda a sexta, aqui pelo Facebook, expondo as Escrituras com Reverendo Gilberto Rebouças. Fique com Deus e até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus.